Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, sempre com o devido respeito, né, galera? Pois é, e o esquadrão do Crespo funcionando e funcionou de novo, né, galera? Pois é, hein? Vamos trazer também aqui as atualizações aqui do São Paulo, do mercado da bola, CT da Barra Funda, jogadores aí que não poderão enfrentar o Flamengo quarta-feira. A lista aumenta, isso mesmo, hein? E olha só, galera, crise no River Plate pode afetar aí negociação do São Paulo. Vou te contar aqui também por quê, beleza? E as novidades do tricolor também ali, as mudanças que estão acontecendo e o planejamento aí para renovações com jogadores veteranos aqui no São Paulo, aqueles que a gente costuma sempre dizer aí que a gente está de olho neles, né? Pois é, vamos começar aqui sem enrolação, sem perder tempo. Já peço para você aquela moral. Deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho das notificações, se puder hypar o vídeo. Aquela moral de sempre aqui, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Por que a crise no River Plate, galera, pode afetar aí a compra do River, né, ali no jogador Galopo? Porque é o seguinte, né? O River Plate, pela primeira vez, desde 1938, que foi inaugurado o Monumental de Nunes, né? O River Plate não perdia 4 jogos na sua casa. Pois é, exatamente. E isso instalou uma crise lá no River. A gente sabe muito bem como que é esse negócio de perder jogo em casa, né, galera? A gente sabe, imagina a pressão lá. Inclusive, o torcedor argentino, ele é muito mais assim, né? Ele bota muito mais pressão do que acredito nós, torcedores brasileiros. A paixão do argentino é diferente, ele cobra mais, ele vai mais em cima, né, do que o torcedor brasileiro. E olha isso aqui, ó. Após o Borja, lembra do Borja lá, ex-Palmeiras, ex-Grêmio, jogou aqui no Brasil, perdeu um pênalti, o River perdia por 1-0 lá pelo Gimânsia, né? E aí o Borja perdeu esse pênalti aos 61 minutos ali de jogo, né? Então aos 16 minutos do segundo tempo. E a torcida do River, que vendo mais uma derrota se aproximar, não perdeu tempo, falou que todo mundo tem que ir embora, né? Olha só o que eles gritavam. Vão todos embora, que não fique ninguém. No River é preciso ganhar, não pensar em boliche e ir dançar. Gritaram os torcedores durante a partida. O treinador o Galhardo ele foi poupado, mas ele cancelou a coletiva. Então, essa crise instalada lá no River, e aí vai fazer o quê? A diretoria do River Plate rever ali a permanência de alguns jogadores. E aí tem que ver ainda, né, que o River tem um acordo com o São Paulo, se a pressão para cima da diretoria e para cima do treinador também, de repente não pode fazer o River Plate mudar de ideia em relação a comprar o Galopo. Então, de repente, o São Paulo já contava com mais 20 milhões aí, e de repente pode ficar sem esses 20 milhões e o Galopo acabar voltando para o São Paulo. Logicamente, aqui que a gente está falando de uma especulação, né? Em cima da notícia da crise lá no River Plate dos torcedores pedir para todo mundo ser mandado embora lá. Os caras estão injuriados lá também com o atual momento do River Plate, que pode afetar as finanças aqui do São Paulo. Olha que coisa, hein? Lembrando que a gente tem o Enzo Dias aqui no São Paulo, que está emprestado pelo River Plate, ele tem contrato só até final da agora de dezembro. O São Paulo já tem acordo aí para comprar o Enzo Dias, né? Valores aí na casa de quase 10 milhões de reais. Falando do Enzo Dias, ele está fora da partida contra o Flamengo quarta-feira, galera. Isso mesmo. Está fora o Enzo Dias, está fora o Alan Franco. Os dois jogadores, né? Enzo Dias e Alan Franco, os dois argentinos, tomaram o terceiro cartão amarelo contra o Vasco e os dois jogadores estão fora. E aí? Quem que a gente vai para a lateral esquerda na quarta-feira? Patrick? Improvisa ali o Sabino? Corre por fora o Nicolas do Sub-20? E aí, galera? Na sua opinião, o que a gente faz? Dá para confiar no Patrick? Pois é, né? Jogo contra o Flamengo, que vai ser mais uma final. São Paulo que venceu uma final contra o Bahia, uma final contra o Vasco e agora mais uma final contra o Flamengo. O Flamengo que está na luta pelo título também do Campeonato Brasileiro. E tem pela frente o São Paulo na Vila Belmiro. E é um clássico aí, né? O tricolor precisa vencer para chegar aos 47 pontos. São Paulo está com 44 pontos. São Paulo entrou de vez na briga pelo G6 agora, nessa luta aí por uma vaga ainda na Libertadores de 2026, que se o São Paulo se classificar, a gente sabe, né? É muito mais grana aí para o clube que está buscando ainda se reestruturar,
pagar as dívidas, a gente sabe, né, aquela dívida toda do São Paulo, aquilo que a gente fala todo dia, né? Não vamos ficar repetindo aqui, mas a gente sabe que quanto mais o São Paulo estiver em competições desse nível como uma Libertadores, a probabilidade de arrecadar é mais. E quem sabe, né, galera, chegar ao Mundial, sei lá, disputar o Mundial, né, e pelo ranking, ou ganhar uma Libertadores, quem sabe acontece um milagre aí na nossa história de novo aí, porque hoje em dia tá difícil competir, né, com os favoritos. Então, para a gente se voltar a ser campeão, vai ter que ser uma coisa assim muito dar tudo certo, conspirar tudo a favor do São Paulo, como foi na Copa do Brasil de 2023. E aí, nisso, a gente falando de dar tudo certo, deu tudo certo contra o Vasco, certo? Pois é. O São Paulo venceu um adversário direto, só que aí vem uns contras, galera, que aí a gente tem que comentar aqui agora. O Lucas será reavaliado hoje à tarde, ok? Não sei no momento que vai sair esse vídeo aqui, eu tô gravando a parte da manhã, não sei que hora que ele vai sair, vou deixar programado lá. Mas assim, o Lucas será reavaliado. Ontem ele saiu com dores no joelho e preocupa, né? Até porque o jogador, apesar que depois ele deu entrevista ali, falou, né? Após o jogo, né? Ele foi um dos destaques, considerados destaques da partida. Ele fez gol, né, galera? O gol que abriu a vitória para o São Paulo foi um gol do Lucas, um gol do Luiz Gustavo. Ou seja, os jogadores veteranos, como a gente comentou aqui ontem também, são esses jogadores que têm que dar resposta. Na minha opinião, é aquilo que eu sempre acredito. O jogador grande, ele tem que aparecer em jogo grande, jogo para decidir. O jogador não pode se esconder. Na minha opinião, ontem o Luiz Gustavo apareceu bem e o Lucas apareceu bem também. Os dois decidiram a partida para o São Paulo. Mesmo que não acho que o Lucas fez uma grande partida, tá? Mas ele foi decisivo. Ainda acho que o Lucas ele está inseguro. A gente vê que não é o Lucas que a gente conhece. O Lucas, muitas vezes, na minha opinião, ele está se livrando pouco cedo da bola, talvez até mudando o estilo de jogo dele, que eu acho que é até válido mudar o estilo de jogo, não carregar tanta bola, né, galera? Porque vai apanhar, vai sofrer faltas. Talvez o jogador esteja mudando esse perfil também. Então, o Lucas será reavaliado hoje à tarde para saber se realmente se foi só uma pancada, só um susto, ou se tem algo mais grave. Tomara que não, né? E o Luiz Gustavo, a gente já vem falando aqui do Luiz Gustavo, já falei para vocês, fiquem de olho, vai vir mais 6 meizinhos aí de Luiz Gustavo. Pois é, isso é real. Ao final da temporada, galera, o São Paulo tem uma prioridade para renovar com alguns jogadores, tá? Luiz Gustavo, Luciano, Caleri, esses jogadores estão na pauta aí para renovar. Pelo menos o que eu estou sabendo por baixo, assim, de especulação, são informações assim que a gente tem de alguns companheiros lá do São Paulo, que é o seguinte: o Luiz Gustavo, sim, pode ficar até o meio do ano de 2026 e com possibilidade de prorrogar depois até final de 2026, dependendo da situação do São Paulo nos campeonatos. E como o jogador vai estar também, importante, né? E o Luciano também, jogador que a diretoria vê com extrema importância. Isso é público, a diretoria do São Paulo já disse que é difícil achar no mercado um jogador do nível do Luciano. Então, o Luciano, que tem contrato só até final do ano que vem. O São Paulo, em dezembro, também vai discutir aí uma renovação com o Luciano, pelo menos o que eu estou sabendo aí, a proposta será de 2 anos. Um ano mais um ano, aqueles 2 anos. Caleri, a mesma forma. O Caleri a gente sabe que está machucado e retorna agora não, estava machucado. Calma lá, deixa eu corrigir aqui. O Caleri não está mais machucado. A gente sabe que ele passou aí 6 meses aí sem jogar, pela lesão no joelho. Jogador que surpreendeu, sim, na sua recuperação, porque o Caleri, pelo que se especulava, né, ele só voltaria em 2026 a estar apto, mas ele já está apto, galera. O Caleri já treina, já, né? Já faz aqueles treinamentos físicos, treinando separado com bola. Clinicamente, ele está recuperado. O Caleri não tem problema. Só que agora ele tem que recuperar a forma física. E agora, no final da temporada, é bobeira, não vai dar. Tá pegado, né? Jogadores estão em final de temporada e são propícios a mais lesões. Então, o Caleri ele vai começar janeiro fazendo ali a pré-temporada e vai ficar apto a jogar. Está recuperado o Caleri. E no São Paulo também a gente sabe que o Caleri é prioridade, está na pauta também da renovação com o Caleri. O contrato dele também vence final de 2026. Então, esses 3 jogadores, Luiz Gustavo, Caleri e Luciano, notícia que eu fiquei sabendo agora cedo, postei lá no grupo de membros, é prioridade sim da diretoria buscar aí uma renovação com esses jogadores. Eu sei que muitas vezes a gente vai falar assim, não dá mais, esse não dá, esse e aquilo, mas eles têm contrato ainda até final de 2026.
São Paulo não vai rescindir com eles, tá? O Luciano e o Caleri, o Lucas. Quem tem contrato só até final do ano é o Luiz Gustavo. Esse sim poderia, de repente, não ficar. Mas a tendência agora é que o Luiz Gustavo fique por mais alguns meses aí na temporada de 2026, tá bom? E as atualizações no CT, galera? Reforços, como que tá essa questão de reforço? Lembrando que hoje, segunda-feira, o São Paulo tem reunião também. O São Paulo faz reunião toda segunda-feira, tá bom? Na parte da manhã. E nas pautas, galera, das atualizações aí, das contratações, mais uma vez, só reforçando. Toda essa modificação que vai passar pelo futebol tem que ter o aval do Crespo. O Crespo já deixou isso bem claro para a diretoria, né? Isso foi falado na semana passada. Ele quer ter o aval das contratações. Ele sabe que não vai ter grandes nomes, grandes contratações, mas ele quer dar opinião. Se o São Paulo vai trazer, estou trazendo esse jogador aqui, um exemplo, tá? Hoje o Crespo já está no São Paulo, já conversa com a diretoria e o São Paulo fala: Crespo, vamos renovar aqui com o Rigoni por mais 6 meses. Crespo pode falar, não, é dele, tá? A escolha. Não, não quero que renove o Rigoni por mais 6 meses, vamos procurar um outro jogador. Então, quando o São Paulo trouxe o Rigoni, o Crespo não pôde fazer nada, né? O São Paulo simplesmente trouxe e falou, tá aí, Crespo. O Crespo mesmo falou isso na coletiva. Ele é um piloto ali do carro de Fórmula 1 e ele aceita, não tem o que fazer. Essa é a realidade. Mas já para 2026, o São Paulo não fazendo grandes investimentos, o Crespo pelo menos vai poder dizer, esse eu não quero, esse aqui é interessante, vamos buscar esses aqui. E aí, diante das condições do São Paulo, o São Paulo vai buscar os jogadores indicados pelo Crespo. Veja bem, indicados pelo Crespo, mas com as condições do São Paulo. A lista vai ser grande, né, galera? Porque tem que fazer uma lista de muitos jogadores, porque a gente sabe, né? Não tem grana para ir lá e contratar a primeira opção. A gente sabe que todo o mercado da bola é ou não é? O São Paulo, ele vai no plano A, plano B, plano C, plano D, pelo plano E, ou seja, o São Paulo tem vários planos na temporada toda, a gente sabe que nem sempre chegam os reforços que agradam, né, a gente, os torcedores, mas é isso que tem para hoje, né? Vamos ver como que vai ser esse planejamento do São Paulo com reforço 2026. E ainda falando do planejamento, olha isso, hein? Após as duas vitórias do São Paulo contra o Bahia e contra o Vasco, já se fala que o ambiente mudou até pela chegada do Márcio Carlo Magno como diretor de futebol lá, como superintendente. Ele que é o superintendente geral de São Paulo. A postura dele como diretor e o que ele tem falado teria agradado muito a comissão técnica, jogadores, que o ambiente até mudou. Por exemplo, o trato com o Belmonte era outro. Mesmo que inicialmente os jogadores eram contra essa troca, né, o Belmonte ficando mais escanteado, só que agora vai ficando mais evidente que, inclusive, o Márcio Carlo Magno pode ser aí sim, né, o indicado do Casares para virar presidente em 2026. E a gente sabe também que tem Aires, que é um nome forte, existe o nome também do Vinícius Pinotti, mesmo que não fale abertamente quem será, né, mas a gente está acompanhando aí, está vendo que o Márcio Carlo Magno, né, ele hoje, ele é o cara que está à frente ali, até mesmo por essa indicação do Casares. Há quem diga também, galera, que essa indicação, por exemplo, do Casares, para colocar lá o Márcio Carlo Magno como o diretor hoje, que vai ser em 2026, atuando ali na base do futebol, né, ali no CT, mais próximo dos jogadores, pode ser uma movimentação também, se caso ele não venha a ser indicado a presidente, a ele ser um diretor de futebol já nos próximos mandatos, com o próximo presidente, de repente. É uma movimentação política, mesmo que o Casares não fala, mesmo que ninguém fale, mas é uma movimentação política. Então o São Paulo já quer ir estreitando. E o Casares está confiante de que realmente, né, o indicado dele será reeleito. E é favorito, né? Será eleito. E é favorito para o indicado do Casares, sim, vir a ser o novo presidente do São Paulo. A oposição tem que fazer alianças, tem que se juntar, vai ter que vender a alma ali para conseguir bater ali esse grupo atual hoje do São Paulo. Vamos ver, a gente espera com certeza melhoras em 2026 e tomara que aconteça, tá? E só para encerrar, o São Paulo está de vez, tá, galera? Na briga aí pelo G6, né? Lembrando que o São Paulo agora tá ali na sua. Deixa eu só confirmar aqui a posição do São Paulo.
Ontem a gente falou aqui, eu acho que o São Paulo tá no sétimo, né, galera? Sétimo colocado. Deixa eu só rever aqui, deixa eu abrir aqui rapidinho, só para a gente ver. É isso mesmo, né? O Tricolor, ó, depois com a. E o São Paulo vai ter uma final interessante contra o Fluminense, né? O São Paulo hoje é o oitavo colocado e, de novo, a gente vai pegar um time que está ali à nossa frente. O São Paulo pegou o Vasco, que estava um ponto à frente do São Paulo e uma posição na frente. Agora o São Paulo vai pegar depois, né? Vai pegar o Fluminense também, que hoje está a 3 pontos ali à frente do São Paulo. Mais um time à frente, mais um time carioca. Sequência de cariocas, né? O Vasco, agora o Flamengo, depois tem o jogo contra o Bragantino, depois vem aí Fluminense. São Paulo ainda vai enfrentar o Fluminense do Zubeldia, que inclusive eu estava dando uma olhada na tabela, o Zubeldia também não ganha fora de casa com o Fluminense. Até agora não ganhou, é só derrotas, né? O Zubeldia ganha em casa, mas fora de casa não. Mas lá dentro do Maracanã, o Fluminense do Zubeldia tá um time forte. Gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente comentar aqui nesse vídeo, galera. Já falei do Lucas, né? É isso. Eu acho que já comentei tudo aqui que eu gostaria de comentar com vocês. Então, o jogo do São Paulo é quarta-feira, 9h30 da noite, jogo da TV aberta, São Paulo e Flamengo. Flamengo brigando pelo título do Campeonato Brasileiro ali, adversário direto com o Palmeiras, e o São Paulo aí podendo atrapalhar o Flamengo, né? O rival, mas também o São Paulo tendo a chance de se aproximar ali do G6. O que vocês acham? E aí eu ouvi torcedores. Agora eu vou fazer essa pergunta para vocês, se vocês chegaram até aqui. O que vocês acham, galera? Eu ouvi torcedor falando assim que tem que entregar para o Flamengo, para o Palmeiras não ser campeão. Eu sou contra, tá? Na minha opinião, mas eu quero saber a sua. O que você acha? Entrega para o Flamengo, esse negócio de entregar para o Flamengo? Ou que se lasque, que seja o Palmeiras campeão e o São Paulo tem que fazer a parte dele para buscar uma vaga na Libertadores. Lembrando, galera, para mim o São Paulo tem que fazer a parte dele. Tem que vencer o Flamengo, certo? E buscar 3 pontos e buscar uma vaga na próxima Libertadores e melhorar a sua posição no Campeonato Brasileiro. Não entrega nada. Se o São Paulo chegou a essa condição, certo? É porque os adversários foram mais competentes e nós fomos incompetentes. Então, eu sou contra esse negócio de entregar, exatamente porque também, cara, você tá brigando por uma vaga na Libertadores, não existe isso de entrega, mas tem torcedor achando que é melhor entregar para o Palmeiras não ser campeão. Olha, eu vou ser sincero para vocês, viu? Entregando ou não, eu já tô achando que o Palmeiras também vai levar esse Brasileirão aí. Valeu? Vou ficando por aqui, forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, como sempre, vamos São Paulo, é nós, tamo junto. Valeu, galera! Deixa o like aí, fortalece, tamo